vou estar falando neste momento sobre o sagrado e o secular. Vamos supor que você seja um crente em Jesus e ao mesmo tempo um cerimonialista. Cerimonialista é uma pessoa, um profissional que estudou para conduzir cerimônias, como 15 anos, como cerimônias de casamento. E sábado passado eu estive num casamento cuja cerimonialista não era um pastor, uma pastora, um padre, era uma moça, uma cerimonialista que conduziu ali aquele casamento. E como eu disse, vamos supor que você seja crente em Jesus e ao mesmo tempo um cerimonialista. Então eu vou estar falando um pouco sobre o sagrado e o secular. E vamos supor que, sendo você crente em Jesus e cerimonialista, você fosse convidado ou convidada para fazer um casamento de um casal homossexual, de homem com homem, mulher com mulher. O que é que você faria numa situação assim? Vamos supor que alguém da igreja ficasse sabendo que você aceitou o convite para estar conduzindo a cerimônia deste casamento, e a pessoa então questionasse você sobre a sua posição, e o que você diria? Você diria que você sabe separar muito bem o sagrado do secular? Você diria que sagrado é uma coisa, o secular é outra. Quando eu estou no sagrado, na igreja, na célula, lendo a Bíblia, ou no meu quarto orando, isso é uma coisa. Quando eu saio dali, eu deixo o sagrado de lado e entro no secular, que é uma outra coisa. É isso que você diria? Ou você não aceitaria conduzir uma cerimônia casando dois homens ou casando duas mulheres pelo fato de você ser um crente em Jesus? Ou você simplesmente diria, não, essa é a minha profissão. É uma das minhas profissões, eu não ganho dinheiro só com isso, mas como fiz esse curso, sou bastante convidado e eu não posso deixar de ganhar esse dinheiro. Ou você diria, não, a minha vida, eu não tenho uma vida dupla. Eu não sou simplesmente um religioso. A minha vida, eu não divido entre o sagrado e o secular. A minha vida toda é sagrada, é consagrada ao Senhor Jesus. Estando eu dentro da igreja, na célula, lendo a Bíblia, orando, ou estando eu no meu secular, exercendo a minha profissão, eu sei muito bem que eu não devo aceitar um convite para fazer um casamento de dois homens ou de duas mulheres. Se a sua posição é não fazer esse tipo de coisa, a sua posição está de acordo com a palavra de Deus. Aqui, por exemplo, em 1 Pedro, vejamos aqui, 1 Pedro, capítulo 1, diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então o que é santo? Santo quer dizer separado para um propósito. Então santo, segundo a Bíblia, é aquela pessoa que foi separada para os propósitos de Deus, para fazer a vontade de Deus. Então a pessoa que tem essa consciência, ela não vai separar o sagrado do secular, ela não vai ter uma vida dupla. Ela vai entender que a vida dela, onde quer que ela esteja, deve estar toda pautada pelo sagrado. Né? Aqui também, 2 Coríntios, deixa eu abrir aqui, 2 Coríntios capítulo 6, do versículo 14 até o 18, diz assim, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno?
Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, ou do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. E quem sabe até você me questionaria, né? Ah, pastor, mas Jesus também não foi num casamento e lá transformou água em vinho? Sim, ele foi num casamento, de um casamento heterossexual, de um homem e de uma mulher. Jesus jamais iria num casamento homossexual e tampouco, e se por acaso ele fosse, ele tampouco transformaria água em vinho. Jesus, quando perguntado sobre o casamento, ele disse, no princípio Deus criou homem e mulher. Então Deus não criou mais do que isso, ele criou homem e mulher. Então, que situação interessante, né? A gente, muitas vezes, há pessoas que, como eu disse a princípio, separam, vivem uma vida no sagrado e uma vida no secular. Uma vida dupla. Josué, certa ocasião, questionou o povo de Israel, né? Confrontou o povo de Israel. Escolhei hoje a quem sirvais, se a Deus ou os ídolos, se a Deus ou os demônios. Aí ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então vocês escolham. Vocês não podem andar em dois mundos, né? Caminhar com um pé lá e outro cá, tentando satisfazer ao mesmo tempo a Deus e satisfazer o mundo. Então eu espero que você, sendo um crente em Jesus, honre-o em todos os momentos. Seja santo em todos os momentos. Honre o Senhor com a sua profissão. E, se possível, até deixe de ganhar dinheiro. Porque a palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo, né? 1 Timóteo, deixa eu ver aqui, 1 Timóteo, que diz que o amor ao dinheiro, né? Capítulo 6, me parece, deixa eu ver aqui. 1 Timóteo, né? 1 Timóteo, ou é 2 Timóteo, deixa eu ver aqui. Diz ali que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tá aqui, ó. 1 Timóteo 6,10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, às vezes, você aceita fazer um trabalho, exercer a sua profissão numa determinada área, que bate de frente com os princípios da palavra de Deus. E veja aqui o que o apóstolo Paulo diz para Timóteo. Porque o amor do dinheiro, é melhor perder dinheiro, é melhor ter menos dinheiro, do que, como diz aqui, se atormentar com muitas dores. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Eu lembrei aqui também de Hebreus capítulo 13. Hebreus 13 diz assim, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei.
que me poderá fazer o homem? Então, nós, como crentes, não podemos ter uma vida dupla, uma vida sagrada e uma vida secular. Não podemos atuar no sagrado e simplesmente fechar a porta do sagrado e entrar no secular. E não, eu tenho a minha vida no sagrado, é uma coisa, eu sei separar muito bem. O sagrado é uma coisa, o secular é uma coisa, é outra coisa. Né? Não, a vida do crente em Jesus, do verdadeiro crente em Jesus, a vida dele deve ser pautada toda ela pelo sagrado. Para o crente em Jesus, o verdadeiro crente, não existe essa coisa de sagrado e secular. Não, tudo é sagrado. Eu gostaria de deixar com você esta palavra.